Gente, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Muito bem-vindos à última palestra desse evento, que a gente encerra agora. Aí amanhã a gente termina o curso, que é aberto para os alunos da especialização e para os alunos do mestrado, inicialmente. Aí o professor João da Cruz está abrindo para quem estiver interessado em fazer o curso amanhã, que espero que a gente tenha um número razoável de pessoas para aproveitar o conhecimento sobre decolonialidade que o professor Baldi vai dispor amanhã. Baldi, professor. Então, vamos começar. Eu vou apresentar nossos dois palestrantes. Vou começar pelo professor Luiz. Gente, eu fiz uma cola, mas era muito grande. O professor Luiz Eduardo Gomes do Nascimento. Ele é graduado pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Foi professor da Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina, no Pernambuco, e atualmente é professor, da UNEB, da universidade em que ele se graduou. E está fazendo o mestrado em Ecologia Humana também na UNEB, e é advogado. O professor Baldi. O Baldi já é mais conhecido nosso aqui, ele já deu cursos, ele é um parceiro aqui no mestrado de Direitos Humanos, tem ajudado a gente aqui na construção do programa. É um prazer recebê-lo de novo. E ele é professor da Universidade, já foi professor da Universidade Luterana do Brasil, é professor de Antropologia Jurídica, também já foi professor de Antropologia Jurídica na EBM de Brasília, e é servidor do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pode falar desde quando? Desde 89. Então, faz pouco tempo, Paulo? E ele é pesquisador do Núcleo de Estudos da Paz e Direitos Humanos, que é o MEC da Universidade de Brasília. Trabalha com direito, tem experiência na área do direito, e tem trabalhado com os temas que é direitos humanos, interculturalidade, Islã, que é um dos temas da sua tese de doutorado, feminismo islâmico, indígena, comunidades tradicionais, teorias críticas dos direitos humanos, teorias pós-educacionais, racismo, quilombolas, territorialidades. E o Baldi já deu um curso aqui para a gente de decolonialidade e que vai ser a segunda edição, um pouco mais curta, Baldi? Que vai ser amanhã. Então, eu queria combinar aqui com os meus queridos palestrantes como que a gente se organiza. Eu acho que seria interessante a gente ter um espaço para o debate. Ontem esse espaço ficou um pouco reduzido. A gente não conseguiu fazer nosso palestrante terminar um pouquinho antes para a gente debater. Então, só teve uma rodada de perguntas. E aí hoje eu acho que a gente precisa deixar um tempinho maior para as pessoas participarem e perguntarem, Então eu proponho que cada um fale em torno de meia hora, 40 posições, mas de meia hora ou 40 minutos dá tempo da gente ter um bom tempo para o debate, mais uns 40 minutos para o debate, Então eu passo imediatamente a palavra para a Baldi, aí eu já passo imediatamente a palavra para o professor Luiz Eduardo, e depois, na sequência, para o Baldi. Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria muito grande participar desse evento. Agradecer o convite, especialmente ao Vanderlei Caixa, o mais especial, por ter me convidado. E também de tratar de um tema tão importante e tão atual. Nós passamos por um momento político complicado, precisamos, de certa forma, pensá-lo com certo rigor e propor novas possibilidades de pensamento e, por sua vez, também de política. Então, o tema muito interessante que eu vou tratar é sobre a colonialidade dos direitos humanos. E, inicialmente, queria dizer que vou fazer
algumas críticas sobre essa categoria. Proponho inicialmente fazer algumas problematizações. Eu gosto muito de unir o pensamento filosófico com a compreensão histórica dos fenômenos. Então, a pergunta que eu trago inicialmente é: que imagem de humano está por trás dessa concepção de direitos humanos? Essa é a primeira pergunta. Porque tem um livro muito interessante, talvez um dos mais interessantes de Heidegger, que é Carta ao Humanismo, em que ele diz que o primeiro humanismo é o humanismo romano. Então, para os romanos, o humano eram todos aqueles educados sob a paideia grega. Quem fosse educado pela paideia grega era humano, o resto era bárbaro. Então, desde esse primeiro humanismo, nós já chegamos no cerne de um problema. Esse humanismo, ele traz no seu cerne uma deformação ideológica. Uma das grandes contribuições do Zizek é ter trazido, talvez eu acho, a maior contribuição dele, de ter trazido à tona de novo o idealismo alemão. E um conceito interessante para a gente entender o que é ideologia é a gente analisar uma relação entre universalidade e particularidade. Então, a ideia de universalidade significa a requisição virtual de todos. O discurso é universal quando ele requisita todos. E a particularidade tem a ver com uma especificidade mais concreta. Então, o Zizek vai dizer que a ideologia, no fundo, é a criação de uma falsa universalidade que significa a primazia de uma determinada particularidade. Por exemplo, a noção de direitos humanos concebida na Revolução Francesa, ela é uma falsa universalidade porque exclui os negros, exclui as mulheres, exclui os loucos, exclui os presos. Então, não é uma universalidade concreta, é uma universalidade abstrata que, no fundo, significa a primazia de uma determinada particularidade. Por isso que um discurso ideológico, quando ele é incapaz de se universalizar, pode fazer uma pergunta bem simples: os direitos humanos hoje no Brasil são universalizáveis? Que condições sociais e econômicas são necessárias para universalizá-los? E esse mecanismo é interessante, porque o próprio Marx já tratou disso na ideologia alemã, que um dos mecanismos da classe dominante é tentar fazer com que o seu interesse particular seja visto como um interesse coletivo e um interesse universal. Então, se formos fazer essa genealogia, nós vamos perceber que a categoria de direitos humanos era uma categoria eurocêntrica. Porque a imagem, aí vou trazer a resposta para a minha pergunta. A imagem de humano que está por trás dessa concepção é do humano branco, macho e proprietário. Se formos, por exemplo, fazer essa pesquisa histórica, nós vamos ver que o constitucionalismo moderno, ele não trouxe como problemática a questão da colonialidade. Dizem que o marxismo não trata dessa questão do racismo, por exemplo. Eu descobri no Antidúria de Engels a seguinte assertiva: a Constituição norte-americana aboliu os privilégios de classes e santificou os privilégios de raça. Ou seja, para Engels, a colonialidade é um elemento intrínseco do constitucionalismo moderno. E aí nós precisamos fazer a crítica da modernidade. Eu estava conversando com o professor antes, a Constituição de 88 gerou uma euforia terrível. Eu lembro, por exemplo, do Barroso falar em novo começo. Um novo começo que o cara não discute o passado, não faz aquilo que o Walter Benjamin diz, que é resgatar a tradição dos oprimidos. Ou o que o Boaventura dos Santos chama uma sociologia das ausências. Então, um novo começo é edificante, que não discute o passado. O Bonavides, que é um autor que tem uma compreensão muito interessante do Brasil, ele fala em Estado principialista, como se os princípios fossem a panaceia de todos os males. Alguns outros autores falam em resgatar as promessas da modernidade.
ignorando que a modernidade não é só o iluminismo. A modernidade não é tão somente a narrativa de emancipação humana. A modernidade ela traz no seu bojo uma praxe irracional de violência, porque a modernidade surge para legitimar o direito de conquista. A modernidade surge para legitimar a expansão dos povos europeus sobre o cobrimento do outro, em que ele vai fazer uma análise do pensamento de Sepúlveda, e Sepúlveda justifica a conquista nos seguintes termos: tratam-se de bárbaros, e que ainda que sobre eles seja exercida uma violência, eles terão um ganho, que é o ganho da civilização. Então você culpabiliza a vítima pela opressão que sofre e absolve o algoz da opressão que exerce. Esse é o tipo de raciocínio simples que é intrínseco à modernidade. Então, a colonialidade e o racismo são constitutivas da modernidade. Por isso que as promessas da modernidade elas se tornam totalmente incumpridas, porque elas constituem a falsa universalidade. Ela não consegue se estender a todos. E é preciso que a gente, dentro da nossa perspectiva, da teoria do direito, trazer esse tema da colonialidade como um grande obstáculo para a concretização da Constituição. Uma das grandes características dos países de modernidade periférica, não gosto dessa expressão modernidade tardia, como se fosse dos tardios a um desenvolvimento que nunca existiu. Prefiro modernidade periférica porque o sistema mundo surge quando a Europa se torna centro, e ela se torna centro quando ela consegue exercer seu poder sobre outras partes do planeta, inclusive a América Latina. Nós sabemos que a Europa ela era pobre, né? O domínio do Atlântico no século XV era dos chineses, ninguém sabe por que eles abandonaram, e a descoberta da América é fundamental para tornar a Europa rica. Até Adam Smith, no século XVIII, eu acho que o livro dele, A Riqueza das Nações, de 1776, ele reconhece isso. Então nós somos elementos constitutivos da modernidade. Mas quando a Europa se torna centro, é necessário uma periferia, e nós somos a periferia. Por isso que nós somos países de modernidade periférica. E em países de modernidade periférica, nós temos um problema grave, que é a colonialidade do poder. A colonialidade do poder é um termo que eu me apropriei a nível Quirano, e tenho desenvolvido ele, pensado muito sobre essa categoria, e hoje eu vou falar um pouco do que eu tenho chegado de conclusões ou de hipóteses, colocar isso como mais hipóteses, que são suscetíveis de falseabilidade, de discussão, de debate. Mas a colonialidade ela é diferente de colonialismo. Mas a colonialidade foi concebida e gestada no colonialismo. Então, mesmo os países, vou citar aqui, América Latina, mesmo tendo se tornado independentes, a colonialidade ainda perpassa a sociedade. E a colonialidade significa uma classificação entre seres superiores, um europeu, um negro. Ou seja, o que essa imagem induz é que o negro é inferior. Então essa colonialidade é terrível em países como o Brasil, porque ela funciona no plano da economia, ela funciona no plano político e ela funciona no plano do direito e no plano ideológico. Por isso que eu fui buscar uma categoria de Althusser, que é a categoria de causalidade metonímica, que tem a ver, é muito filosófico, mas eu vou tentar explicar de uma maneira mais tranquila, a ideia de substância de Spinoza. Nós sabemos que essa ideia de que Althusser é estruturalista é equivocada. Né? Althusser confessa que sempre foi espinosista. E aí a galera se perde porque não entendeu o conceito de causalidade estrutural. Eu vi até um jurista, né, confundir estruturalismo com funcionalismo, um erro assim grotesco. Né? E é um jurista que se acha gênio. Mas o que é interessante é a gente perceber que a ideia de uma substância que se manifesta nos seus modos. Essa é a ideia. Então a colonialidade se manifesta
no plano econômico, porque no plano econômico nós temos uma coisa grave da colonialidade, que é a superexploração e a necessidade de resgatarmos a teoria da dependência. Hoje é muito atual resgatarmos essa ideia da superexploração, mas uma das manifestações mais terríveis da colonialidade no plano da economia é que nós não temos uma burguesia nacional, nós temos uma burguesia, porque é uma burguesia que entrega todos os nossos riquezas com a maior facilidade do mundo, porque tem desprezo aos povos que integram a nossa nação. Tanto é que o Mariátegui fala que o elemento da raça ele é um empecilho para o desenvolvimento político de uma ideia de nação, porque tanto os negros como os índios não são incluídos nesse processo. E esse elemento que é cruel, por exemplo, da colonialidade no plano da economia, é a presença maciça de uma coisa horrenda que é o trabalho escravo. Então, é uma coisa que deve ser estudada. Na colonialidade não impera só o modo de produção capitalista, nós temos formas arcaicas de produção, e dentre elas, de forma muito presente, a exploração do trabalho infantil e o trabalho escravo. No plano político, eu uso uma categoria que é do fetichismo. As instituições se tornam fetichizadas. Vou tentar explicar isso com Spinoza. Spinoza fala que o poder político ele surge da potência que é o poder comunitário, vem da multidão. Mas esse poder político ele não se expressa num espontaneismo, ele precisa de uma mediação institucional. A potência precisa ser mediada pelas instituições. E quando a instituição que faz a mediação dessa potência se acha autorreferente. No Brasil, aquele que detém um cargo, ele acha que a personalidade dele é a fonte do poder e não o poder comunitário. Essa perspectiva autorreferente é fácil de perceber. Veja as associações de Ministério Público, de juízes, eles vivem de regra lutam por interesses corporativos. E essa autorreferência faz com que haja uma alienação terrível das esferas de decisão dos interesses que emergem da população. Isso se manifesta, por exemplo, no plano hermenêutico. Eu tenho desenvolvido uma hermenêutica que eu chamo de hermenêutica analética e percebo, fui escrever um texto funcionando com base em Wittgenstein. Wittgenstein disse que não há uma linguagem privada, mas aí eu avancei um pouco e disse que não há linguagem privada, mas há apropriação privada da linguagem. Quando o intérprete atribui um sentido que não tem nada a ver com o que foi construído coletivamente, isso é apropriação privada da linguagem. Isso é uma manifestação da colonialidade. Porque quem interpreta vê o lugar da interpretação não como lugar de responsabilidade, mas como lugar de poder. Por isso que no Brasil nós temos, eu gosto muito de Spinoza no Tratado Teológico Político, ele faz um giro interpretativo fantástico. Ele diz, olha, o monopólio de interpretar a Bíblia não é só dos padres, da igreja, de qualquer um, desde que use da razão. Foi com base nele que eu uso uma expressão que é uso público da razão. Esse giro é importante porque o monopólio de produção dos sentidos não pode ficar na mão daqueles que são representantes da colonialidade do poder. É por isso que um dos grandes obstáculos para a aplicação da Constituição é justamente essa fetichização das esferas de decisão. Então, as instituições no Brasil elas são fetichizadas porque elas se enclausuram nelas mesmas e elas não respondem mais às demandas da sociedade. Veja o Congresso, eles não estão interessados pelo que a sociedade pensa. Então, essa colonialidade ela também se manifesta no fetichismo das instituições. E ela também se manifesta no plano ideológico, e aí é possível verificar uma questão do auterocídio, que é o assassinato do outro. No Brasil, a imagem do criminoso
é produzida a partir da colonialidade. Esses programas sensacionalistas, eles começam a veicular a imagem de que o criminoso tem cor. Então você não olha mais o negro enquanto o outro legítimo o outro, mas como a figura fantasmática do criminoso. Isso é produzido cotidianamente. E não pensem que essas questões não determinam o nosso pensamento, porque aí entra para o segundo ponto, que é a questão da ideologia. A ideologia, ela se manifesta no plano inconsciente. São princípios ocultos que determinam a nossa forma de ver e de agir sobre o mundo. Por isso que o Althusser, por exemplo, fazia muitas associações entre o marxismo e Freud, porque a ideologia é uma espécie de inconsciente coletivo. A colonialidade é uma espécie de inconsciente coletivo que determina a nossa ação, nossa visão de mundo. Então, se formos verificar, a colonialidade, ela traz um conflito aberto entre a igualdade que está estampada em todas as constituições e um racismo institucionalizado e cotidiano. Esse conflito faz com que a gente precise urgentemente fazer com que a ciência jurídica e também a ciência política comece a temporalizar o seu discurso e a espacializar o seu discurso. Tempo e espaço em direito são tempo e espaços neutros. Eu vejo, por exemplo, Kelsen, eu gosto muito de Kelsen, do herói. Mesmo quando ele fala de dinâmica, não tem tempo. E espaço pior ainda, porque nos países de modernidade periférica, eu vou citar o Fanon, a colônia é um espaço compatível, vou usar uma palavra, maniqueísta. O espaço da colônia, nós temos dois espaços: os espaços onde tem a lei e os espaços onde, como se tivesse sido algo lírico. Quando você lê Joaquim Nabuco, parece uma coisa lírica. Não tem nada de lirismo. Mas ele captou bem essa coisa do espaço. Ele diz: Casagrande, Senzala, Sobrados e Mocampos. Então, em determinados espaços do território impera a lei, impera a Constituição. Nos outros, não a lei. É por isso que a colonialidade exige um estado de exceção permanente. Hoje, por exemplo, eu posso dizer categoricamente que o Estado brasileiro está contra os pobres. E é interessante que a ciência jurídica não trata desses espaços que não são espaços da lei. Eu até sou muito crítico, por exemplo, do pluralismo jurídico, que entendeu esses espaços como lugares de produção do direito, mas esqueceram também do elemento de violência que tem sobre essas comunidades. Então, nós temos um conflito grave, e quando a gente fala de síndrome de eficácia das normas constitucionais, é porque a colonialidade, ela instaura esse conflito. Para você tornar o racismo institucionalizado, você tem que violar constantemente a Constituição. Você tem que violar constantemente a legalidade. Não se produz desigualdade sem se violar constantemente a lei. É por isso que eu digo uma coisa em sala de aula: a burguesia não suporta o direito. E o que mais me inquieta é que a nossa doutrina, nós temos um prazer realmente estar aqui do lado do César, que é o pioneiro nessa temática, que inclusive precisa ser mais expandida, né? Um autor que fez realmente esse giro descolonizador, isso é fundamental. Nós pensamos por categorias que são alheias à nossa realidade. Alguns até não gostam, eu tenho me tornado uma pessoa não grata, porque eu tenho, por exemplo, Habermas. Não dá para a gente trazer Habermas para o Brasil. Formação discursiva da opinião e da vontade, co-originariedade entre autonomia pública e privada no Brasil não existe. No Brasil, o que nós temos é uma incursão terrível, né, do privado sobre o público, que
que o interesse coletivo seja produzido pelas vias institucionais. Então não dá, apesar de trabalhos interessantíssimos do ponto de vista teórico. Então essa percepção de que nós precisamos pensar o nosso lugar é fundamental. Agora, você não vai ser um obscurantista, por exemplo. Eu estou pensando dentro do meu lugar, que é a América Latina, e estou citando o Alcé, uma categoria do CERN, não tem problema nenhum, desde que você, né, faça um bom uso, um uso contextualizado. E é por isso que, dentro dessa crítica, pode perceber que os direitos humanos, no fundo, para usar o Caetano, que tem uma música fantástica, uma leitura muito boa do Brasil, que é o estrangeiro, direitos humanos traz a imagem do homem branco, preto, ou homem branco, macho, sempre no comando. Né? A música fantástica do estrangeiro de Caetano. Então, e aí? O que fazer? Vamos desistir dessa categoria? Você desmistificou que é uma categoria ideológica. Ideológica porque direitos humanos muitas vezes pode significar solução imaginária de problemas reais. Quer ver uma coisa que eu tenho suspeita? Livros sobre dignidade da pessoa humana. Eu tenho uma cisma terrível. Por quê? Porque nós temos que deixar de ser edificantes. Eu vou explicar o que é ser edificante em Hegel. Eu gosto muito de Hegel. Hegel era um latino-americano fantástico. Inclusive, eu li um livro recente que é Hegel e o Haiti. Eu vou falar sobre o Haiti daqui a pouco. Perfeito. E Hegel fala que o edificante é aquele que fala de valores bonitos, mas esquece as determinações concretas para realizar esses valores. Então, se eu falo em dignidade da pessoa humana e ignoro quais são as determinações concretas para realizar esses direitos humanos, eu estou sendo edificante, o meu discurso está no vazio. Né? No mínimo, cria aquela comoçãozinha maravilhosa, você sai daqui com aquela alegria, eu sou humano, eu defendo a dignidade da pessoa humana, não produz nada de concreto. Por isso que nós temos que tomar cuidado, porque esses discursos podem ser muito bem aquilo que o Marx dizia, a consolação espiritual no vale de lágrimas. Então, dignidade da pessoa humana, direitos humanos, não pode ser a consolação espiritual no vale de lágrimas. Então, eu preciso fazer uma crítica dura dessas categorias e, mais do que isso, pensar a modernidade com tendo no seu cerne uma violência que é preciso desnudar, revelar, criticar e que está presente cotidianamente. Eu vou dar só um exemplo desse falso universalismo. Eu gosto do Canotino, é um dos maiores constitucionalistas do mundo, ninguém vai negar. Mas no livro dele só tem 3 constitucionalismos: francês, o inglês e o norte-americano. Só tem 3 constitucionalismos. O cara esqueceu a única Constituição universal da modernidade, que é a Constituição do Haiti de 1805. A Constituição do Haiti é a única Constituição universal, porque é a única que aboliu os privilégios de raça. Agora, por que nós não citamos a Constituição do Haiti? Porque a história é produzida pelos vencedores. E quando a gente fala no Haiti no Brasil, a gente esquece que o Haiti sempre foi um lugar perigoso, porque ele representava uma crítica profunda da modernidade. Dizem que até o exército lá do Sandro Berton recebeu os franceses cantando a Marselhesa. E os franceses ficaram agoniados, porque eles estavam dizendo: nós levamos mais além, nós estamos concretizando os valores que vocês são capazes de realizar. Né? O Sartre, naquele prefácio sobre Fanon, diz: vocês falam da universalidade e nos tratam como particularidades. Então nós temos que fazer essa escavação. O Walter Benjamin fala resgatar a tradição dos oprimidos, porque eu sempre falo, nós precisamos de juristas do comum, eu gosto muito dessa palavra, e que saiam do establishment jurídico tradicional, porque esses não vão pensar essa realidade. E fazer a crítica que traz no seu cerne a colonialidade, o racismo e o sexismo é fundamental para a gente, porque aí eu vou chegar aqui já ao término da minha exposição. Vamos recusar a categoria de direitos humanos? Vamos ressignificá-la?
Eu vou partir da pressuposição que nós podemos dar um sentido dialético à categoria dos direitos humanos. E a Hannah Arendt fala que o direito mais primário é o direito a ter direitos. Então, se a gente pegar essa ideia de Hannah Arendt no sentido dialético, vamos tirar essa categoria do conceito dela, que ela limitou muito. Nós vamos ter o direito a ter direitos num aspecto negativo e um aspecto positivo. O aspecto negativo foi o que eu salientei aqui, que é a privação do espaço público de determinados direitos. Então, a colonialidade implica a privação de direitos pela classe trabalhadora, pelos negros, pelos índios. E essa privação, ela também tem um lado positivo, dialético, de que essas lutas políticas que virão, essas lutas políticas vão anunciar novos direitos e novas concretizações. Por isso que, trabalhando com a turma, cheguei a uma seguinte elaboração. O direito a ter direitos inicialmente significa o direito de não ser excluído do direito de lutar por seus direitos. Não ser excluído do direito de lutar pelos seus direitos. Porque uma das tendências da colonialidade é reprimir a política. Numa sociedade fetichizada, em que a política é fetichizada, é autorreferente, para sobreviver, eu tenho que matar a potência política do sujeito. Porque todos nós somos sujeitos politicamente potentes, podemos ser. Por isso que pensar um lado extremamente perigoso e arriscado. Porque ele desestabiliza as estruturas que foram prontas, enrijecidas e erigidas contra o povo. Então, não basta para o poder fetichizado se sustentar. Para ele se sustentar, ele tem que matar a política. Para matar a política, ele tem que negar o conflito. E para negar o conflito, você tem que criminalizar, encurralar. Por isso que um dos primeiros efeitos dessa colonialidade é criminalizar o que é uma luta política legítima. Então, o direito a ter direitos nesse sentido positivo, dialético, é justamente o direito de não ser excluído das coisas que eu gosto muito de citar o Mao Tse Tung, até por provocação. O Mao dizia: não se deve esquecer nunca a luta de classes. Então, se a gente esquecer a luta de classes, a gente vai para um discurso que foge dos problemas reais. E uma das coisas da colonialidade que eu recordo é que a colonialidade ela justifica a desigualdade social pelo racismo. A forma mais usada para justificar a desigualdade é o racismo. Não é o discurso da meritocracia, é um discurso bobo demais da meritocracia. Então você tem que incutir a ideia de que existem seres superiores e seres inferiores. E naturaliza isso. E para naturalizar isso, você precisa reproduzir determinadas imagens e representações. Por isso que não se pode confundir que a colonialidade do poder, que é essa forma de classificar os seres humanos em inferiores e superiores, seja meramente ideologia, porque tem uma materialidade concreta muito grande. Uma materialidade, que já seria o termo mais adequado, concreto fica redundante. Então nós precisamos, de fato, pensar essa colonialidade e verificar que essa colonialidade é um grande obstáculo à concretização das constituições. Enquanto essa colonialidade não for removida, a Constituição vai virar realmente, como diz o nosso amigo, uma carta de intenções. Vão ser constituições meramente nominais, para usar um autor alemão, ou, para usar Marcelo Neves, simbólicas. E não se luta, gente. O Friedrich Miller tem um texto interessantíssimo, porque ele diz que os textos se vingam. E de fato nós deveríamos pegar a palavra que está lá, reverter esse processo. Se uma sociedade declara direitos fundamentais, nós temos que exigir que ela performaticamente
né, obedeça a esses direitos. Se você está num jogo de linguagem, para usar o Wittgenstein, você tem que viver como forma de vida, senão fica, né, uma carta de intenções de que até só se pode nos fazer entender melhor o que é uma Constituição. Eu tenho definido em sala de aula que toda Constituição é performática. Em que sentido? Uma norma, ela não designa um estado de coisas. Por exemplo, Estado, República. Né? República tem um estado de coisas que a gente identifica, se não é uma república. Você tem critérios linguísticos para definir o que é a república. E aí vai verificar se aquilo é vivido ou não. Então, para que haja concretude, é preciso engajamento. Não só das instituições, né? Não é só o Supremo que é o guardião da Constituição, não é o uso público da razão que tem que se engajar nesse processo de performático, de cumprimento das Constituições. Agora, os textos vão se vingar? Vão, desde que existam lutas políticas. Tem um texto belíssimo que eu li recente, eu estava até trabalhando lá com os alunos, depois que eu li o texto, eu estava até querendo escrever um livro, depois que eu li o texto, não precisa mais. É um texto de Frank Ruda, um texto de Frank Ruda que é sobre a plebe em Hegel. E ele diz o seguinte, o Hegel descobre a plebe, quando em filosofia de direito o Hegel diz o seguinte: quanto mais você concentra a riqueza na mão de poucos, mais você cria uma plebe. E quanto mais você cria a plebe, mais você concentra a riqueza na mão de poucos. Isso é Hegel. Né? Ainda dizem que o cara é idealista. E ele descobre a formação dessa plebe que mostra que a sociedade se sustenta numa lógica irracional. Ela produz um resto que é fruto de sua lógica. E aí o Hegel não vai dar conta disso. Aí Marx é quem vai dar conta desse problema. Aí o que é interessante nesse de Frank Ruda é que ele diz o seguinte: a política arranhou a filosofia. A política arranhou a filosofia. Então, quando a gente vai discutir colonialidade, a política, a economia arranha o direito. Não se concretizam direitos fundamentais sem grandes transformações econômicas e políticas. Sem essa compreensão, nós vamos ter um discurso bonito, comovente, mas que não tem fundamento nenhum diante da realidade. Então, é fundamental nesse momento nós pensarmos a nossa sociedade. Por isso que é importante essa temática da colonialidade. E queria aqui, né, parabenizar a instituição por esse momento interessante de reflexão, para que a gente crie novas. O Paulo teve um texto há um tempo, e ele falava da necessidade de criarmos novas categorias políticas. E a partir dessas novas categorias políticas, novos projetos políticos. Achei isso interessante. Precisamos de novas categorias para pensar o Brasil. Não dá mais para a gente pensar o Brasil a partir de categorias que já não bastam. Por exemplo, a ideia de nação. Como é que a gente pega a Catalunha, por exemplo, ali, aquela luta política? Como é que fica o conceito de nação? Um conceito unitário que o franquismo impôs? Ou um conceito que a Bolívia traz da plurinacionalidade? Por que a gente não fala do constitucionalismo da Bolívia? Esse fetiche do alemão que a gente tem. Eu até estou estudando alemão, porque quando eu terminar, vocês vão me dar a qualidade de gênero. Né? No Brasil é assim, você fala alemão, seja um gênero com J. Né? Então, é interessante a gente ver esse fetiche que tem no Brasil. Eu não penso na nossa realidade. Por isso que nós, até hoje, eu vou ser um pouco duro, temos um projeto político coerente de acordo com a nossa realidade. Porque enquanto não removermos a colonialidade, nós iremos, né, tangenciar as questões e vamos esquecer do cerne dos problemas. Então, gente, foi um prazer e a gente vai para o debate e ouvir também os nossos ilustres representantes. Obrigada, Luiz. Depois a gente debate e eu já vou passar direto para o Laute. Boa noite a todas. Preparando para organizar o trabalho, do meu executivo, do meu executivo. O que você ia tirar?
Então, só quero com 2 folhinhas na mão, porque eu não paro com folhinhas e tal. Eu estava parando para pensar o que eu ia fazer. Fazer uma provocação com o colega aí. O Supremo guarda tanta Constituição que eu não sei onde é que ele deixou. Tanto que ele andou guardando nos últimos tempos, que aquele julgamento do ensino religioso é uma coisa tem que fazer força para entender. Bom, eu saquei 2 pontos principais e vou tentar fazer, eu acho que mais ou menos uma intervenção em 3 partes. Algumas coisas eu vou estar me repetindo, outras coisas eu espero que não, e espero que o debate faça com que eu não vire um avatar de mim mesmo. É isso que eu estou esperando, pelo menos. Eu já estou há 3 dias debatendo quase as mesmas coisas, eu também cansado de repetir algumas coisas. Bom, foi já interessante de ouvir de cara a discussão do Haiti, porque a gente esquece, né? A Constituição do Haiti é a primeira Constituição da América Latina, que não existia enquanto América Latina, né? Porque o conceito de América Latina só existe em 1898, a partir do momento que você estabelece uma separação entre a América anglo-saxônica e a outra colonizada pelos ibéricos, né? E com isso não sabe onde é que entra o Caribe, né? Porque o Caribe não é nem ibérico nem anglo-saxão, né? E o Caribe é sempre o espaço, e aí por isso que eu sabia do Haiti, que a Constituição do Haiti, ela declara que todos os homens e mulheres são negras, né? A partir do momento. E em 1805 ela decreta que é possível o divórcio. O Brasil fez em 1977. E ela declara a igualdade de naturalização de todas as pessoas, em 1805. É feita por escravos e letrados que questionam e avançam e vão adiante dos princípios da Revolução Francesa. E a gente apaga essa discussão. E é o único país que comemora o bicentenário sendo invadido pelo Brasil, né, que acabou de sair. Todos os outros países comemoraram o bicentenário com fleuma, com festa, com tudo. 2004 é o bicentenário da independência do Haiti, e ele é comemorado com a invasão dos Estados Unidos. O Brasil fica com a força da ONU e saiu só esse ano. São 13 anos de invasão do Haiti, comemorando o bicentenário. E eu saliento o Haiti nisso por um motivo bem simples. Eu fico, já que ele falou no Fanon, eu tenho usado a expressão de que 1492 é bem sintomático de várias coisas. Obviamente, a gente associa 1492 com a questão do genocídio dos indígenas, associa com a questão da expulsão dos mouros e dos judeus, da questão da escravidão, mas a gente acaba esquecendo também que está vinculada à discussão da caça às bruxas, né? Érica Silva Federici, né? A gente comentou já determinadas vezes, e é também a discussão da primeira gramática, né? A primeira gramática do mundo de língua espanhola em 1492, né? Os movimentos são juntos, né? Você não expulsa, você estabelece quem é europeu. Quem é europeu, quem não é mouro, nem é judeu. Então a discussão daquela herança judaico-cristã é uma herança que só existe depois do Holocausto, porque ela é construída pela exclusão dos judeus e dos islâmicos, né? E Portugal fica sob influência islâmica durante 5 séculos, mas ele se considera cristão, apesar de ser menos de 5 séculos cristão. Foi mais de 5 séculos islâmico, e a Espanha foi 8, né? Então, consequentemente, a gente tem algumas discussões para fazer envolvendo raça, religião e gênero já na Constituição desse evento que a gente coloca. Mas por que você chama a atenção de 1492? Onde é que Cristóvão Colombo chega para descobrir a América? Uma ilha chamada Espanhola, né? De um lado é a República Dominicana, do outro lado é Haiti. Então, na realidade, a própria chegada na ilha é a marcação, digamos assim, de uma linha do ser e do não ser fanoniana, né? Você estabelece que de um lado tem descendentes de indígenas, né? Se você for na República Dominicana, todo mundo se diz descendente de indígenas sendo negro, e do outro lado tem os negros. Na realidade, na Constituição, na chegada da ilha que marca o nome da América, uma discussão, você apaga a própria discussão negra já no início. Você apaga a marca da colonialidade imediatamente.
Então, eu tenho sustentado que o Caribe é a marca do reconhecimento da colonialidade. Não é só onde começa a discussão da colonialidade. Vocês pararam para pensar que o Caribe ainda é o local onde tem 17 colônias e 15 países independentes? E a gente passa dizendo, às vezes, repetindo com aventura de que acabou o colonialismo. O colonialismo não acabou. Os mísseis lá, envolvendo Coreia do Norte, Estados Unidos, passariam por cima de Guam. Guam, colônia americana, junto com Porto Rico. Guam, os Estados Unidos ganham, entre aspas, no mesmo ano que as Filipinas, Porto Rico e Cuba se tornam independentes dos Estados Unidos, da Espanha. E é essa marcação de Filipinas, Porto Rico e Cuba que estabelece a discussão sobre a América Latina. Então, a gente falar de América Latina não tem como falar da origem da América Latina sem pensar em Cuba, sem pensar em Filipinas, sem falar em Porto Rico. Os três heróis, entre aspas, nacionais de cada um dos países tinham conexões e todos eles tiveram influência anarquista, apesar de a gente não reconhecer. O anarquismo continua sendo, e eu defendo isso, o sul da teoria política que a gente não reconhece. Eu vou falar de sul, mas a gente em outra perspectiva, a minha é parecida com o Boaventura, mas ela é diferente. Quando eu falo de 1992, eu falo do capitalismo racial. Eu falo de uma influência do Quijano, que tem um autor que é omitido, chama-se Cedric Robinson, que escreveu um livro chamado Marxismo Negro. Em 1983, ele usa o conceito de capitalismo racial. Ele sustenta que o capitalismo é racializado e a raça está na origem do capitalismo. 83. Quijano desenvolve o conceito de colonialidade do poder em 92. No quinto centenário da descoberta, invenção, o nome que seja. Não? Descoberta é uma invenção colonial, é impossível dizer. E para que as pessoas, como eu falo sempre da questão do Caribe sendo do espaço da colonialidade, vocês parem para pensar, e você já escreveu sobre isso, a quantidade de artigos de autores negros e negras invisibilizados do cânone que estão no Caribe, em Trinidad e Tobago, na Jamaica, em Cuba, por aí vai. Cito Claudia Bones, Robert Cox. Claudia Bones faz discussão sobre interseccionalidade antes da Patrícia Hill Collins, antes da Gramsci. Robert Cox faz discussão sobre o sistema mundo antes do Wallerstein. O Cedric Robinson faz discussão sobre a questão de colonialidade antes do Quijano. Todos negros, todas negras. Consequentemente, a marcação, porque a gente chama de eurocentrismo, a gente tem que reconhecer que é um racismo epistêmico. E a gente tem que reconhecer que a gente produz inúmeras vezes apartheids epistêmicos. Né? Então, outro exemplo, o Dubois, autor negro dos Estados Unidos, morreu com quase 93 anos. Criou a primeira disciplina de sociologia dos Estados Unidos, criou as duas primeiras revistas de sociologia dos Estados Unidos, fez as primeiras pesquisas sobre racismo nos Estados Unidos, e ele não aparece no cânone. O cânone da sociologia é Marx, Durkheim e Weber. Não tem nenhum negro. Não tem nenhuma mulher. Então, a discussão que eu faço de direitos humanos envolve sempre uma discussão que tem a raça, gênero, e, consequentemente, reconhecimento que o colonialismo só existe porque raça e gênero estão juntos, e essas marcações são fundamentais. E a teoria crítica do direito tem dificuldade de trabalhar com raça e gênero e com religião, porque religião é o terceiro ponto da subalternidade. A gente tem dificuldade, vocês podem ver como a esquerda tem dificuldade pelo Rio de Janeiro. Naquela eleição do Crivella, foi sempre partindo do pressuposto de que a questão da religiosidade estava pelo obscurantismo, observa a questão racial, o obscurantismo, né, obscuro, e consequentemente é irracional, quer dizer, do outro lado é racional. É uma marcação tão fundada numa raça que é impressionante como a gente faz isso. Por quê? Porque a gente colocou no espaço privado, né, quando você faz uma discussão entre público e privado, você pega e diz assim, o espaço público, o espaço da civilidade, da cidadania toda. O
espaço público que eu tenho defendido é o espaço, obviamente, todo mundo sempre diz branco, heterossexual, capitalista, proprietário, sim, mas é o espaço que proíbe ou interdita outros corpos que não sejam esses. Você faz uma marcha de 3 milhões de pessoas LGBT e você fala das marchas do impeachment, brancas. Você faz todas as manifestações das mulheres no período do impeachment, você invisibiliza. Faz a marcha das mulheres negras e você não cita nos jornais. Morrem 90 pessoas brancas, 2 pessoas brancas, e é uma hecatombe. Morrem 90 pessoas negras por dia e nada, ninguém se comove. Como diz o João Vargas na diáspora, genocídio como diáspora como genocídio, se fosse o inverso, qual seria a reação? Qual seria a reação? Se morressem 90 pessoas brancas imediatamente. Então, consequentemente, falar em questão de colonialidade e direitos humanos é fazer essas marcações, é reconhecer não somente isso, mas reconhecer que, como diz o Pirano, que não é a Europa que descobre a América, só existe Europa que existe América. É o inverso. Não é a Europa que inventa a América, é a América que inventa a Europa. Não existia o nome Europa, não existia o nome América. Os dois aparecem no momento que acontece esse evento. É esse evento que cria a explicação ao exterior dessa discussão toda. E, consequentemente, é isso que faz a marcação que você vai explicar. Uma primeira modernidade ibérica, uma segunda modernidade francesa, holandesa e inglesa. E essa segunda modernidade passa apagando a discussão da primeira modernidade. Por quê? Porque a primeira modernidade está vinculada à discussão da Inquisição, de novo, a religião. E o que o processo colonial faz? Coloca no âmbito privado a mulher, que é doméstica, né? O espaço doméstico é o espaço da mulher. É o espaço que você não enxerga a racialização, a empregada doméstica, os escravos, apesar de as escravos estarem permanentemente no espaço público. Você não enxerga que são no espaço público. E o terceiro ponto, a questão da religião no espaço privado. O julgamento supremo recentemente disse a mesma coisa, não, a religião é do espaço privado. E as manifestações do Sírio no espaço privado é que a construção do espaço privado está associada, como diz a Silvia Federici, no Caliban e a Bruxa, a partir da construção de que a religião que está associada à mulher está associada a determinados marcadores de raça e, consequentemente, ela é perigosa. Ela é perigosa no espaço público. Porque o conhecimento tradicional é o conhecimento do corpo, é a questão da sexualidade. Isso a Silvia Federici faz muito bem. Consequentemente, ao contrário do que a gente imagina, o espaço público não é um espaço da civilidade, é o espaço da colonialidade. Consequentemente, a gente estabelece que o espaço privado é aquilo que tem que ser discutido, a raça, o gênero e a religião. Isso fica evidente também quando a gente pega a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. Vocês pegam um enunciado lá, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e fala, considerando os ataques recentes com relação, mas no mesmo ano de 1948, tem 53 países declarando, fazendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se nós temos 196 hoje, significa que 140 eram colônias. Consequentemente, a gente não enxerga o processo de racialização, de colonização, que está sendo feito pelos mesmos que declaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Está fazendo. Por isso, a proibição da tortura na declaração não fala de penas degradantes, porque as penas degradantes estão sendo aplicadas nas colônias da Ásia. Então, você fala da abolição da escravidão, da abolição da tortura, mas não fala das penas degradantes. A primeira declaração envolvendo a descolonização dos países saiu em 1960. É por isso que Porto Rico não pode ser declarada oficialmente colônia dos Estados Unidos. Ela passa a ser Estado associado. Porque a partir de 1960 os países têm que eliminar suas colônias. Eles continuaram eliminando. Mas 48 marca pelo menos 3
Palestina e o Estado de Israel é também a construção de um Estado colonial. Você estabelece que é um protetorado britânico, você estabelece de um lado são judeus, do outro lado são islâmicos. Você estabelece a questão da religião e estabelece quem pertence a quem. Os 800 mil palestinos são invisibilizados no mesmo momento que a gente assina a Declaração dos Direitos Humanos. Mas tem dois outros eventos muito interessantes. A segregação racial está no auge nos Estados Unidos. E é por isso que os Estados Unidos não falam em raça e não aceita o Pacto de Direitos, o Pacto de Direitos Individuais, Civis e Políticos. Mas tem um segundo ponto que está acontecendo. Em 1948, a implantação do apartheid, que dura até 94. Então, o surgimento da Declaração de Direitos Humanos é o surgimento de vários eventos coloniais simultaneamente, racializados. No mesmo dia que é para sair a Declaração de Direitos Humanos, sai a Declaração do Genocídio. Esse genocídio está baseado na discussão da nazista e dos judeus. Se vocês lerem um trabalho da Ana Flausina, que é uma autora brasileira negra, ela vai mostrar como a própria construção da categoria do genocídio apaga a discussão da escravidão e apaga a discussão indígena. E é por isso que você tem cada vez mais dificuldade, mesmo na Sérvia, na Iugoslávia, e recentemente em outros países de limpeza étnica, que reconhecer que houve genocídio, porque o genocídio está vinculado eurocentricamente ao movimento do nazismo. Você apaga qualquer possibilidade de se aplicar racializado a alguém que não seja europeu. O evento só vai poder acontecer na Europa. Então, 1948 é também um ponto para salientar essas situações. Passo para o terceiro momento, que eu quero fazer algumas discussões depois. Pensar direitos humanos, para mim, é pensar a partir de um sul, mas um sul que não é o da Fônio, ainda que seja parcialmente o da Fônio, que é geopolítico, e também não é o do Boaventura explicitamente. O Boaventura diz que o sul é uma metáfora de sofrimento causado pelo capitalismo, patriarcado e o colonialismo. Mas o colonialismo do Boaventura não tem raça. É um colonialismo asséptico, me parece. O patriarcado dele tem gênero, mas desde que não afete as estruturas. O meu sul parte de 3 pontos que eu vou destacar para a questão dos direitos humanos. Seria no momento que nós estamos falando de abolição da democracia, eu trabalhei com a categoria da Angela Davis de democracia da abolição. Recuperar o Dubois e salientar que o fim da escravidão não criou novas instituições e continuou baseado na questão da pena capital, da prisão e da tortura sobre corpos negros. Significa repensar as instituições a partir do momento que acontece a abolição da escravatura, mas não acontecem novas instituições. Segundo ponto, e eu vou ficar mais ou menos nos 20 e poucos minutos, segundo ponto significa pensar que a categoria da tríade, liberdade, igualdade e fraternidade, tem que ser repensada. E eu sugiro que a categoria de liberdade, para falar em sul, seja pensada a partir do quilompismo, do abitismo do nascimento e da beatriz do nascimento. Significa pensar a liberdade como marronagem, como quilombismo, como questão de insurgência contra o sistema colonial, racial, moderno. Significa pensar e reconhecer a presença de Acoltune, de Teresa de Banguela, de Esperança Garcia e o protagonismo das mulheres nos terreiros e nos campos. Consequentemente, repensar esses espaços como um modo de produção de sustentabilidade, como um modo de vida, e repensar como é que essas questões de comunidade são pensadas de forma diferente. Significa pensar a comunidade não na forma do Rousseau, mas na nossa forma indígena e afrocentrada. Consequentemente, pensar a questão da comunidade numa lógica que tenha solidariedade, mas não uma solidariedade mecânica, uma solidariedade que seja comunhão de esforços contra, como insurgências, como resistências, como reexistências ao sistema que está aí. Significa pensar, por fim, em preto texto. Significa pensar na chave da Lélia Gonzalez,
dizer que nós somos americanos. Significa pensar que nós não somos nem americanos, nem africanos. Nós somos transmigrados, nós somos mouros, consequentemente, né? Porque os portugueses eram mais mouros, consequentemente, do norte da África. E, consequentemente, transmigrados na lógica da Beatriz Nascimento. Significa pensar que as nossas marcas de africania são códices africanos que a gente passa querendo ignorar. E é por isso que, para mim, não tem sentido falar em intolerância religiosa, em racismo religioso. Porque você quer apagar com as construções dos terreiros todas as marcas negras que a gente tem na nossa presença, na nossa cultura. Significa não reconhecer que quando a gente fala em bom retiro, a gente está tendo que pensar a convivência dos povos indígenas com a questão da natureza, não numa lógica de natureza New Age, e sim numa lógica que você tem o mundo daqui, o mundo de baixo e o mundo acima. Eu tenho que pensar numa lógica que a natureza é um cosmos e, consequentemente, talvez um pouco mais uma linha Spinoza também, sabe? O Spinoza é um autor pós-colonial, né? Porque quando ele nasce, a Holanda recém tinha se libertado da Espanha, a Holanda foi colônia espanhola. Significa pensar em lógicas que têm os ancestrais também vinculados, né? Enquanto eu estou falando aqui, os meus ancestrais também não estão juntos comigo, né? Significa pensar numa lógica completamente diferente de que o direito não é achado na rua, talvez ele seja achado nem cruza. E, consequentemente, pensar numa lógica completamente diferente, como diz Isabel Gonzalez, que eu faço essas associações em que o espaço colonial nosso é fundado no racismo e no sexismo. E uma dificuldade que a esquerda e o pensamento crítico tem de reconhecer essas questões. Quando dizia Lélia Gonzalez, em 1988, a questão da raça no Brasil não é importante, tem 400 anos de escravidão, ela responde, então, porque nós estamos fazendo discussões aqui no Largo de São Francisco, enquanto a esquerda está falando do operariado. Não é que não seja importante, mas a questão de classe, como diz a Sueli Carneiro, no país ela é racializada, ela é generificada. Consequentemente, é reconhecer que o nosso espaço aqui é um espaço diferente. O espaço do lado de cá é um espaço colonial, é um espaço que o capitalismo está convivendo com a escravidão, com o trabalho escravo, com várias outras formas que não são primitivas, elas são coetâneas, elas vão acontecer simultaneamente. No momento que a gente está com uma loja em offset, ela está fazendo trabalho escravo simultaneamente. Ela está racializando outras formas de trabalho. A indústria mais moderna é a indústria que tem o trabalho escravo. Todas podem escolher alguma delas. Consequentemente, por fim, pensar direitos humanos a partir do Sul é pensar como Lélia Gonzalez, é pensar essa discussão da metropolitanidade como conceito político-cultural, como essa categoria potente que recupera essa discussão, que a gente não é nem americano, nem africano, mas que a gente tem resistências coletivas e resistências indígenas e afro, pensadas a partir desse nosso local, de 400 anos de escravidão, e a partir do Sul, que não é colonial. Basicamente, isso fecha em 24 minutos. Obrigado. Ok. Então a gente vai ter mais de uma hora para o debate, né? Eu já estou recebendo inscrições para quem quiser fazer perguntas. Enquanto vocês aquecem, eu queria provocar vocês dois. Eu vou avisar que na minha provocação não é para vocês falarem, não vou perguntar assim o que fazer, tá? Porque o que fazer do Lênin tinha perguntado, muitas pessoas continuam perguntando o que fazer. E o que fazer a gente tem que perguntar todos os dias, né? Todos os dias e tentar ver o que fazer. Mas se a gente for fazer, como vocês dois de alguma forma fizeram, uma certa genealogia de um pensamento decolonial, a gente vai encontrar o pensamento decolonial
desde que você tenha colonização, né? A gente tem resistência, onde tem resistência. Essas resistências não tinham sido formuladas como decolonial, né? Elas são formuladas agora como decolonial. E eu tenho observado, e aí eu queria que vocês, assim, eu queria partilhar com vocês a minha observação e ver o que vocês pensam disso, né? Eu tenho observado uma certa, porque a gente repete sempre as coisas, eu tenho observado uma certa resistência ao pensamento decolonial dentro de um pensamento crítico. Então, mesmo pensadores que se colocam como críticos resistem à ideia do decolonial. E eu tenho observado muitas caras e bocas, quando a gente fala ou ouve falar, ou alguém se manifesta utilizando o conceito decolonial, eu vejo muitas caras e bocas assim, é mais uma porta. Sabe assim? Não. Então agora todo mundo virou decolonial. Que saco. É mais ou menos isso que eu tenho observado. E aí eu fico vendo uma outra discussão, e aí isso é uma observação, eu quero fazer uma outra observação com relação a direitos humanos também, que eu acho que elas se cruzam ali. Só para registrar, né, eu concordo com o Paulo que não dá para a gente falar de direitos humanos sem falar de gênero, raça, religião, né, ou uma série de coisas não posso ter, não dá para eu falar sem isso, sem classe também. Aí eu acho que classe também, uma questão de classe também, né? E aí também eu observo que a gente está numa disputinha, e a gente, que eu falo porque eu acho que esse negócio está entranhado, então é difícil de você, às vezes você está no mesmo barco, então eu vou falar gente, estou me excluindo disso. Às vezes a gente não consegue organizar a nossa ira, né? Então a ira, e aí eu falo assim, ou ira ou consciência, ou revolta, ou qualquer coisa, porque quando a gente começa a perceber a desgraceira do mundo, e aonde que a gente está na desgraceira do mundo, a gente revolta, assim, muitas vezes a gente tem revolta. A discussão sobre mulheres, por exemplo, sobre gênero, eu acho que não tem como descolá-la da colonialidade, mas ela antecede, inclusive. Ela é mais velha do que, se a gente for pensar na questão do gênero, ela antecede isso. E aí eu fico pensando assim, do mesmo jeito que eu observo a resistência lá dentro, eu observo um debate ou uma disputa que eu acho que é inevitável, mas acho que ela devia ser refletida. Então, aquela história de quem pode falar, onde pode falar, quem são aliados e quem não são aliados. Eu acho que na altura do campeonato, e no Brasil, e numa América Latina colonial, né, colonialidade, que a gente está perpassada por isso, produzida, o que produz, eu fico pensando em vários momentos que eu já vi pessoas militantes recusando solidariedade porque são negras e a solidariedade vem de um branco. Eu já vi pessoas recusando solidariedade porque são mulheres e a solidariedade vem de um homem. Então, eu acho isso o extremo do negócio. Mas esse extremo faz a gente pensar um pouquinho sobre como a gente... Aí por isso que eu não quero cair no que fazer. Mas eu acho que são, assim, eu fico pensando como sair desse imbróglio. Porque eu não acho que ele não tenha fundamento. Eu acho que toda luta tem um fundamento. E às vezes você quer afirmar uma luta. Isso é uma coisa. Você quer demarcar a posição em que ela... Essa mesa, por exemplo, é um exemplo disso, né? Todo o colóquio foi feito, todos os eventos foram feitos e todas tiveram mulheres. Todas as mulheres são mediadores. E a gente fica aqui na frente fazendo cara de inteligente. Né? Então, é uma coisa para a gente pensar.
mesmo, né? E eu não estou falando que não é uma coisa que não esteja, que não foi pensada, que nem nada. Às vezes é circunstância e às vezes é como as coisas acontecem. Às vezes não tem disponibilidade, às vezes, mas às vezes também não é. Às vezes é como a gente está perpassado por isso, como que a gente vai naturalizando coisas. E aí, então, eu acho que todo mundo é necessário, e acho que é necessário demarcar determinadas posições, e por isso que eu estou fazendo essa fala agora das mulheres como enfeite. Assim, nós constamos, todas as mulheres aqui, nenhuma mulher falou ou foi palestrante. Então, isso eu queria registrar. Mas, em que pese meu registro, eu queria pensar outra coisa também, aquilo que eu falei, né? Aonde que a gente chega de recusar solidariedade? Eu acho que também a gente tem uns pontos que são assim, como que a gente pensa isso? Eu queria ouvir vocês dois sobre isso, enquanto aquecem vocês para fazer muitas perguntas. Não, mas vocês vão aquecer. Vocês querem mais perguntas? Tem alguém para fazer bloco? Tem uma pergunta. A gente estava pensando em fazer 3 blocos. Eu pensava, nós não tão quietos assim, que eu pensei assim, tá, eles fazem isso enquanto o povo aquece. Professores, né? Boa noite, meu nome é André. Eu não sou aluno do curso de especialização, não esse aqui, que está realizando o curso, mas eu faço uma especialização pelo polo de Catadão, mas na cidade.